Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com vocês nesse nosso vídeo algo que às vezes nos inquieta. De onde vêm as meditações? Você poderia perguntar. Às vezes vem de uma inquietação, vem de um problema que alguém passou, vem de uma experiência e logo aquilo fica no nosso coração. E nós voltamos para a Bíblia Sagrada para encontrar ajuda para aquela pessoa, para encontrar... Às vezes, se você encontrar ajuda para um e faz isso publicamente, aquilo ajuda muitos outros. Então, nós estamos num tempo muito acelerado. De tudo ter que ser muito rápido. Eu vejo, as pessoas reclamam, por exemplo, de uma ligação telefônica, velocidade de internet, da velocidade de entrega de um produto. A pessoa compra um produto, vamos dizer, lá na China e acha demorado aquilo chegar em 3, 4 dias. Compra no outro estado e aquilo precisa chegar hoje. Eu creio que um dia desses eu precisei de uns documentos e esses documentos iriam chegar no outro dia, então alguém me mandou: olha, o senhor desculpa porque só deu para chegar aí assim. Eu disse, espera aí, mas se isso tivesse ido pelos os modos antigos, levaria uma semana. Nós fizemos uma compra para a igreja de umas coisas lá no sul e aquilo chegou com 3 dias. E aí alguém estava dizendo assim, mas só vai chegar daqui 3 dias. Eu disse assim, você sabe que são 1.500 quilômetros, tem uma agência, tem uma empresa, tem que conciliar vários produtos para o mesmo lugar e tal. Ninguém vai pegar um carro lá e trazer aqui exclusivamente, vai aproveitar um veículo maior para colocar várias coisas e tal, e mesmo assim isso vai chegar em 3 dias. Mas a gente queria para ontem. Então tinha que ter comprado semana passada, né? A Bíblia Sagrada também, infelizmente, as pessoas tentam colocar essa pressa. Mas o mundo evoluiu, os países cresceram com a capacidade da comunicação. Porque o que é comunicação? Toda ordem dada por um rei, por exemplo, ela precisava se tornar uma lei. Mas ela só se torna uma lei quando ela chega na pessoa. Se a pessoa não ficou sabendo daquilo, foi feita uma reunião dentro da sala do rei, da sala do trono, com os grandes, os príncipes e tal. O que foi decidido lá? Tal e tal e tal e tal coisa. A partir de hoje, já está valendo. Como assim se o pessoal lá do extremo do reino não consegue saber e não foi informado ainda a partir de hoje? Tem que ser a partir do momento em que aquilo chega, né? Então, nós sabemos que as civilizações, os domínios dos reis, eles foram eficientes e foram aumentando de acordo com a capacidade que aqueles reis tinham de mensageiros, de comunicação com o seu próprio povo. Quando esse povo está desligado, não está comunicando,
o rei não tem domínio sobre eles. Eles vivem ali e isso permite que se façam levantes, permite que se criem novos governos, governos independentes e todas essas coisas. Na Bíblia, dentro das promessas, quando nós não temos algumas capacidades necessárias para vivermos no reino de Deus, nós também corremos o risco de criar governos paralelos. Deus tem a velocidade de comunicação que nenhum outro tipo de comunicação, internet, as bandas largas, nada disso tem. Deus tem a comunicação do Espírito Santo. Deus tem a sua palavra. Mas a incapacidade de quem ouve, de quem recebe, isso pode criar um grande problema. Se você permite que o Espírito Santo te governe, que o reino de Deus te governe, pela revelação da palavra, você se sujeita ao domínio de Deus e logo Deus cumpre na sua vida todos os direitos que ele te deu como cidadão do reino dos céus. Agora, se você não tem a revelação, a interpretação, você que eu digo um sujeito, se a pessoa não tem a interpretação, a revelação da palavra, logo ela vai criar coisas ou ela vai estar frustrada com situações que ela pensava ser diferente. Na segunda carta do apóstolo São Pedro, no seu capítulo 1, no verso 5, nós temos aqui uma recomendação que com essa escritura o profeta William Branham pregou a mensagem chamada A Estatura do Varão Perfeito. As coisas que tem aqui, elas fazem a pessoa perfeita. Então começa o apóstolo Pedro dizendo assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Ora, se vai fazer o varão perfeito, então coloque todo o seu trabalho, toda a sua atenção, sua diligência. Acrescentai à vossa fé, você já deve ter fé, a virtude. E a virtude, a ciência, essa ciência que é conhecimento com exatidão de quem é Deus, do que é Deus, de como Deus trabalha, do reino de Deus, das coisas de Deus. Isso é a ciência. Não a ciência lá do mundo que está estudando partículas e germes e vírus, não, nada disso. Mas esse é um conhecimento exato de quem é Deus. Agora, acrescente à sua ciência temperança. Essa temperança é um grande conhecedor não sair falando de qualquer modo, qualquer coisa, mas ele ter domínio. Eu creio que foi São Tiago que disse que se um varão não tropeça em palavras, esse tal é perfeito. Essa temperança, ela trabalha exatamente nesse domínio das reações, domínio das palavras, porque até guerras, elas são causadas por palavras. Eu acredito até que falei um pouco, bem rapidamente, sobre isso num dos vídeos passados aí, mas você tem uma palavra, por exemplo, de um presidente, derruba valores de ações de uma empresa, derruba o mercado todo, as ações de todo o mercado da Bolsa de Valores. Ela sobe uma moeda, ela desce uma moeda,
ela cria uma guerra. Ela acaba com uma guerra também. Uma palavra. Então, quanto mais poder você quiser ter, mais domínio das suas palavras você deve ter. Aí alguém diz assim, eu estava muito nervoso ou nervosa, então eu falei isso. Aí então, está um ponto onde você deve observar. Procure dominar a si mesmo quando você estiver nervoso, quando você estiver nervosa. Porque quando você está calmo, suas palavras são brandas. Mas, se você se alterar, aí você precisa de temperança. E esse domínio, essa temperança, isso tem que vir no seu momento de adversidade. Ora, você precisa me ver dormindo tanto que eu sou calmo. Oh, que coisa, hein? Que vantagem tem nisso? Nada. Você precisa me ver o quanto amável eu sou quando as pessoas estão me tratando bem. Vantagem nenhuma. É quando você está no lado oposto da sua virtude, é que você tem que exercitá-la. É quando você tem que falar na pressão, é quando você tem que falar no nervosismo, é quando você tem que falar exposto ao contraditório. É ali que as suas palavras devem ser sábias, devem ser equilibradas. Olha, com aquelas palavras você acabou com aquela confusão toda. Tá bom, mas nem é essa nosso foco aqui. A essa temperança, a esse saber falar, a esse ouvir detidamente, a esse domínio da expressão, você então acrescente a temperança à paciência. A paciência à piedade, a piedade ao amor fraternal e ao amor fraternal a caridade. Porque se vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, você nunca está à toa, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que o seu conhecimento de Jesus Cristo começa a produzir frutos. Eu passei rapidamente para voltar aqui na paciência. A paciência, segundo a mensagem, a estatura de um varão perfeito, o profeta disse assim, você tem que exercer paciência com Deus. Como assim? Porque Deus, o tempo dele não é o nosso tempo. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. A visão de Deus não é a nossa visão. A nossa visão precisa ser ampliada para chegar à de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser elevados para chegar aos de Deus. O nosso tempo precisa ser compreendido para chegar ao tempo de Deus. Então Deus fez uma promessa para Abraão de um filho e isso durou ou levou 25 anos para se cumprir. Porém, para Deus estava dentro do tempo dele. Creio que Eclesiastes capítulo 3 nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de ficar nervoso, tempo de abraçar, tempo de distanciar, todas essas coisas. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus. E esse tempo de Deus ignorado, ele cria um reino paralelo. Qual reino paralelo? Você passa a tentar dominar o cumprimento das Escrituras que foram Deus que as deu. Quem profetizou? Quem deu essa Escritura? Deus. E por que você que vai cumprir? Porque eu é que vou cumprir. Por que alguém poderia pressionar um pastor, uma liderança espiritual a cumprir tal coisa? Ora,
nós não somos quem fez a promessa, nós somos quem anuncia a promessa. Nós ajudamos a desenvolver a fé das pessoas na promessa feita, mas quem vai cumprir a promessa é Deus. Então, quando eu olho para determinada escritura e ela está por vir, e eu não tenho paciência, eu tenho, então, interpretação dela. E quando eu tenho uma interpretação a respeito dela, também o profeta, irmão Brana, pregou, Deus é o seu próprio intérprete. E como é que Deus interpreta uma profecia? Cumprindo. Ó, que coisa mais simples? Não, que coisa mais profunda é essa? Deus deu ao profeta Isaías a profecia de que uma virgem conceberia. 712 anos. Meu Deus, durante esse tempo, quantas interpretações não devem ter surgido? E quantas moças devem ter pensado que ela era a virgem? Quantas famílias não permitiram que suas filhas casassem e que tivessem um marido, que constituíssem família, porque ela seria a mãe do Messias? E não aconteceu. Ora, mas por que você fez isso? Não, porque eu criei que a minha filha. Você creu que a sua filha seria? Então, você colocou a moça num celibato e manteve ela ali num voto de castidade e não permitiu o casamento? É. Agora ela morre velha, sem um casamento. Não. São coisas. Então você percebe que cria um reino paralelo ao de Deus? Deus prometeu a Noé que iria chover. Deu Noé tempo para construir uma arca. As pessoas do tempo de Noé duvidaram dele. A princípio aquilo foi estranho, mas depois viram o envolvimento. Quem sabe o envolvimento de Noé até motivou algumas pessoas. Mas o tempo passou e as pessoas perderam o ânimo com aquilo. Isso está levando muito tempo. As pessoas que não têm paciência com as suas lutas, elas perdem a prova. Elas perdem a pontuação necessária para vencer aquela luta. Por quê? Mas quando é que isso vai acabar? Você não tem paciência para passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, por um processo que Deus te prometeu dar, te deu parte e ainda não deu tudo. Te concedeu condições para tal coisa e não para tal. Te permitiu alcançar um passo do caminho e não o outro. A falta de paciência com isso faz com que as pessoas enlouqueçam. Irmãos, uma das coisas que as pessoas às vezes não têm paciência é com as suas vidas financeiras. As pessoas querem fazer troca com Deus. E elas, o mundo, as igrejas aí fora está cheio disso. Cheia de mercadores. É como se eles fossem presencialmente num mercadinho e comprassem uma coisa e já traz aquilo na mão. Eles entregam os seus dízimos, fazem as suas ofertas e amanhã ela quer virar rica. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que ele te daria, abriria a janela do céu, derramaria bênçãos sobre a sua vida. Não falou que você ia virar rico. Ele falou que vai cuidar de você. Tá, mas o problema é que eu quero tal e tal coisa. Pastor, o senhor falou para colocar data. Exatamente. Falei, ore a Deus diante de uma fé, diante de uma promessa que você sabe que o inimigo está atrapalhando. Deus, eu preciso até tal. Mas não seja louco, impaciente de Deus te dar algo. E eu sempre digo assim, Deus me deu, Deus, eu preciso de um lote.
ele não surge dado, ele surge a oportunidade de comprar. Só que como ele não veio com a casa pronta, uma reserva que eu tenho para construir, que foi Deus que deu a oportunidade de construir, eu quero gastar ela nas viagens, eu quero gastar nos deleites, ao invés de eu colocar aqui, ora, faltou-te paciência, sabedoria. Para quê? Para que você pudesse investir naquilo e, depois daquilo, pronto, é hora. É a sua hora agora de desfrutar. Eu estava falando com um casal e aí eu disse assim, olha, pastor, nós estamos conversando e tal. Ah, que coisa boa. Não percam a vida de vocês namorando, para que vocês possam namorar a vida toda. Ah, que estranho. É. Vocês estão se gostando? Estamos. Então demonstre isso gastando menos com aquilo que te distancia do seu casamento e investindo mais com aquilo que te aproxima do casamento. Quando vocês casarem, passem o resto da vida namorando. Ah, é mesmo? É, porque senão você namora, nunca casa, perde a vida toda namorando, sem chegar no que precisa ser. O que precisa ser? A casa, o próprio casamento, a família, as conquistas, e depois disso, você passa o resto da vida namorando sua esposa, namorando o seu marido. Mas vocês perderam a vida toda namorando o namorado. Ah, é? É. E nunca passou de nível. Ele nunca foi mais, ela nunca foi mais do que namorada. Por quê? Porque não souberam colocar as coisas pacientemente dentro do seu lugar. O que eu quero? Não, eu quero ter tempo com ela, eu quero estar com ela, e por isso eu quero que ela saia comigo todo dia, nós vamos gastar o dinheiro de nós construirmos a nossa casa, saindo todo dia, apressando as coisas. O profeta Irmão Brana conta de uma caçada, ele programou uma caçada com um índio, e o índio mora lá na natureza. Foram de carro e depois se encontraram com o índio. Selaram 2 cavalos e logo o profeta, um homem urbano, monta o seu cavalo e ele quer que o cavalo ande mais rápido. Aí o índio disse assim, mais devagar, pregador, rápido demais. Calma, deixa o cavalo no seu passo, no seu compasso. E aí ele, todo agitado ali, falou, mas a gente precisa subir a montanha, nós temos que chegar lá em cima. Ora, se você acelerar o cavalo, ele nem sobe, nem chega. Mas eles chegaram. Chegaram, e quando chegaram lá, o profeta já queria desmontar tudo, tirar as coisas e sair correndo para ir caçar os alces. Eu creio, nessa caçada, creio que eram alces. E aí o índio disse assim, mais devagar, pregador tem muita pressa, pregador depressa demais. Aí ele disse, não, é porque os alces estão lá em cima. O índio respondeu assim, eles moram lá. Eles não vão para outro lugar, eles moram lá. Hoje eles estão lá, amanhã eles estão lá, depois eles vão estar lá, depois nós vamos descer, arrumar as nossas coisas, nosso acampamento, ajustar as coisas, e depois nós vamos lá encontrar um deles. Aí ele disse, índio dá um passo e olha 9 vezes. Pregador dá 9 passos e olha uma vez. Então, às vezes, aquilo que você precisa estava bem aqui. Só que você já deu 9 passos em direção ao que precisa e já passou do que precisa. E o índio dava
um passo e olhava 9 vezes ao seu redor. Às vezes era só o passo que precisava. A primeira olhada eu não identifiquei. A segunda, a terceira, a quarta. Na sexta, na sétima olhada eu identifiquei. Oh, eu não precisava ir mais longe. Pá, abateu. E você? Aí eu desci do cavalo e saí correndo e dei 9 passos, dei uma olhadinha e já andei baixo, cheguei lá no topo da montanha. Tem nada não! Não tem caça aí não. Não, a montanha não tem nada. Não. Você que não viu. Aí volta frustrado, mas estava lá. Muita gente olha para as escrituras desse jeito. Leu, passou depressa. E por quê? Porque eu quero chegar no final da Bíblia. Para que você quer chegar no final da Bíblia? Eu quero chegar no final da mensagem. Para que, se ela tem tanta coisa antes, para você desfrutar de tanto dela? Eu vou ler detidamente. Eu vou ler: acrescente à vossa fé. Eu ainda não tenho fé, então eu preciso da fé primeiro. Mas eu já quero ter a virtude, o amor fraternal, a caridade, eu quero estar perfeito. Pensem na decepção do Senhor Jesus Cristo dos discípulos de Jesus Cristo, quando eles disseram assim a Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Jesus disse assim: se tivesseis fé. Puxa, quer dizer que nós não temos fé? Se vocês tivessem fé, diriam a essa montanha: ergue-te daqui, lança no mar, e ela iria. Acrescenta significa aumenta o que eu tenho, né? Ele falou: vocês não têm. Pensa na frustração. Não vamos nos tornar frustrados por falta de paciência. Tenha paciência para com Deus. Pastor, e outra vez eu pergunto: e a data? Acrescente a vossa fé. Põe na fé. O problema é que eu tenho que ter a fé primeiro para começar. Creio que isso ajuda a todos nós. Eu já estou no milênio. Sério? E o que você fez com o arrebatamento? E o que você fez com a ressurreição dos mortos? E o que você fez com as outras coisas que precisavam acontecer antes? Não, eu já estou na eternidade. Verdade? Não, isso aqui já aconteceu. Ora, como assim? Você vai estar enquadrado naqueles que eu creio que foi Gamaliel que aconselhou os fariseus. Gente, já veio outros antes desse aí. Vieram outros Messias, outros Jesuses, outros homens aí. Sabe o que eles fizeram com o povo? Mataram o povo. Vamos deixar. Se isso for de Deus, vai para frente. Se não for de Deus, vai acabar. Agora, se for, nós vamos estar lutando contra Deus. Então, tem paciência com isso aí. Que Deus te abençoe. Medite um pouco mais na palavra de Deus. Eu faço vídeos curtos, não por falta de paciência, porque se você quer um vídeo maior, nós temos culto domingo, nós temos culto terça-feira, nós temos culto quinta-feira, nós temos programa, assim está escrito, na sexta-feira. Você é nosso convidado para gastar mais tempo com a palavra de Deus. Deus abençoe.